A história adora glamorizar gênios do crime. Mas e os palhaços completos? Hoje, vamos mergulhar nas tentativas de contrabando mais absurdas, ridículas e estupidamente surpreendentes já registradas nos Smashland. De vacas com corcovas falsas a torpedos cheios de uísque, isso não é apenas crime. É arte performática, involuntária. 1. Durante o auge da lei seca, quando consumir bebida alcoólica era ilegal, alguns aspirantes a criminosos olharam para um pasto cheio de vacas e tiveram o que acharam ser uma ideia de US$ 1 bilhão. O plano deles? Criar corcovas falsas e ocas, enchê-las de uísque e amarrá-las no lombo das vacas para fazê-las atravessar a fronteira a pé. A lógica era que os agentes federais estariam ocupados demais procurando gangsters em carros de luxo para notar um rebanho de vacas camelo deformadas e chacoalhantes. Esse plano tinha algumas pequenas falhas, a mais óbvia sendo que vacas, como todo mundo sabe, não têm corcovas. Qualquer agente de fronteira com um conhecimento de animais de fazenda, ao nível de jardim de infância, acharia imediatamente algo suspeito numa criatura que parecia ter perdido uma briga com um colchão d'água. Uma estratégia ousada que pressupunha que a patrulha de fronteira nunca tivesse visto uma vaca de verdade antes. 2. Vamos viajar de volta à Guerra Civil, uma época de grande conflito nacional e, aparentemente, de decisões culinárias terríveis. Simpatizantes confederados precisavam contrabandear pólvora para o sul e bolaram um plano que era quase engenhoso. Decidiram esconder a pólvora negra altamente inflamável dentro de salsichas, imaginando que invólucros de carne processada seriam a camuflagem perfeita e discreta. O plano era impecável, exceto por um pequeno e explosivo detalhe. Pólvora explode, e salsichas são frequentemente cozidas sobre fogo aberto. Todo o esquema chegou a um fim em chamas, quando um dos contrabandistas, provavelmente com um pouco de fome, acidentalmente deixou cair uma salsicha recheada de pólvora numa fogueira. A explosão resultante, carnuda e esfumaçada, não só expôs a operação como provavelmente acabou com o apetite de todo mundo para o café da manhã. 3. Se você achou o plano das vacas estranho, a Flórida gostaria que você segurasse sua cerveja, ou melhor, seu jacaré. Durante a lei seca, alguns dos contrabandistas mais audaciosos do Estado do Sol desenvolveram um plano que era uma mistura de genialidade e insanidade em partes iguais. Eles capturavam jacarés, os sedavam ou usavam exemplares recém-mortos, e então enchiam seus estômagos com garrafas de bebida antes de despachá-los para o norte. A lógica era belamente simples e aterrorizante. Nenhum agente alfandegário em sã consciência realizaria voluntariamente uma gastrectomia amadora num réptil de centenas de quilos, consciente ou não. É um plano que depende inteiramente da intimidação e do desejo humano universal de não enfiar a mão goela abaixo de um jacaré. Uma ideia verdadeiramente de cair o queixo em todos os sentidos da expressão. 4. Quando se pensa num cortejo fúnebre, pensa-se em solenidade, respeito e luto silencioso. Durante a lei seca, no entanto, os contrabandistas viram nisso a cobertura perfeita. Organizavam funerais falsos e elaborados, completos com carro funerário, familiares enlutados vestidos de preto e um belo caixão ornamentado. A única coisa que faltava era um corpo de verdade. Em vez disso, o caixão ia cheio até a borda com garrafas de uísque, rum e gin ilegais. A pura audácia deste plano frequentemente funcionava, já que a maioria dos agentes da lei hesitava em desrespeitar os mortos, exigindo a inspeção de um caixão. No entanto, o esquema por vezes desmoronava quando um carregador desajeitado tropeçava, preenchendo o ar silencioso e respeitoso com o som inconfundível de centenas de garrafas de vidro a estilhaçarem-se. 5. Então, é preciso transportar um caminhão cheio de bebida ilegal, mas há a preocupação com as inspeções. Qual é o melhor dissuasor que se consegue imaginar? Uma arma? Um esconderijo engenhoso? Não,
Segundo alguns gênios da era da lei seca, a resposta eram abelhas. Milhares delas. O plano, conhecido como o Gambito do Apicultor, consistia em carregar um veículo com caixotes de bebida alcoólica e depois colocar várias colmeias ativas e zumbidoras por cima da carga ilícita. A ideia era que nenhum inspetor se atreveria a vasculhar o carregamento com medo de ser atacado por uma nuvem furiosa de insetos ferroantes. Era um dissuasor brilhante em teoria. O problema era que as abelhas não são exatamente empregadas leais, e uma estrada esburacada podia irritá-las com a mesma facilidade, voltando-se muitas vezes contra os próprios contrabandistas num doloroso e zumbidor fracasso. 6. Na longa e célebre história da aviação, o humilde pombo serviu como mensageiro, símbolo de paz, e, durante um breve e idiota momento da lei seca, uma pequena mula emplumada de contrabando de álcool. Alguns contrabandistas decidiram usar pombos-correio como seus rum runners, prendendo-lhes nas patas minúsculos frascos feitos sob medida, cheios de álcool concentrado. O plano era soltá-los a partir do Canadá ou de navios ao largo da costa e fazê-los voar com a sua preciosa carga até um local específico nos Estados Unidos. A falha crítica deste plano, porém, é que os pombos não trabalham para ninguém. As aves, como se veio a descobrir, não eram empregados leais e frequentemente cansavam-se, perdiam-se ou simplesmente decidiam pousar no quintal de uma pessoa qualquer, entregando a sua encomenda de alto teor alcoólico a um civil muito surpreendido e, de repente, muito feliz. 7. O coco é o recipiente perfeito da natureza, resistente, impermeável e cheio de um leite delicioso. Alguns contrabandistas olharam para ele e pensaram: nós conseguimos fazer melhor. O seu esquema incrivelmente trabalhoso envolvia importar milhares de cocos, fazer um furo pequeno e preciso em cada um, drenar o leite natural e depois reencher pacienciosamente a casca vazia com rum de alto teor alcoólico. Depois de o coco ser enchido com bebida, o furo era meticulosamente selado com cera e disfarçado. Embora brilhante no papel, a quantidade de trabalho necessária era astronômica. Além disso, o plano frequentemente falhava quando um único coco vazava, alertando os agentes alfandegários com o aroma inconfundível de um coquetel tropical e transformando um negócio de importação engenhoso numa situação muito pegajosa e muito ilegal. 8. A engenhosidade dos contrabandistas verdadeiramente não conhece limites, estendendo-se por vezes aos seus próprios corpos, ou pelo menos às suas próteses. Um truque surpreendentemente comum durante a lei seca envolvia pessoas com pernas protéticas, ocas que as transformavam em cantis pessoais e portáteis. Simplesmente enchiam o membro artificial com uísque ou gin, vestiam as calças e tentavam caminhar casualmente através de uma fronteira ou passar por um posto de controle policial. Este plano, no entanto, tinha uma falha auditiva muito distinta. Muitos destes contrabandistas foram apanhados porque os agentes alfandegários notavam um estranho e rítmico som de chapinhar ou esguichar a cada passo que davam. É incrivelmente difícil parecer discreto quando a sua perna soa como uma cama de água ambulante, anunciando o seu segredo ilegal a todos ao alcance do ouvido. 9. No mundo do crime, uma boa distração pode ser a diferença entre o sucesso e uma longa pena de prisão. Um contrabandista, que claramente tinha visto filmes a mais, decidiu que a distração suprema seria encenar uma emergência médica com risco de vida. O seu plano era aproximar-se do posto de controle alfandegário e depois lançar-se numa atuação digna de Oscar de um ataque cardíaco súbito e catastrófico, completa com um dramático agarrar do peito, arquejos teatrais e um lento e agonizante desabamento no chão. A teoria era que, enquanto todos os agentes corressem em seu auxílio, consumidos pela preocupação com o seu bem-estar, os seus parceiros no crime poderiam simplesmente passar como fantasmas pelo posto de controle com todo o seu contrabando. A falha monumental nesta lógica é que um homem potencialmente a morrer numa instalação federal não torna os guardas menos atentos, torna-os mais atentos.
Em vez de criar uma janela de oportunidade, desencadeia um confinamento total, trazendo paramédicos, mais polícias e muita burocracia oficial para cada pessoa nas imediações, especialmente os tipos de ar nervoso a segurar as malas suspeitas. 10. Esconder diamantes é uma arte delicada, e um contrabandista acreditava ter encontrado o esconderijo perfeito, ainda que mal cheiroso: uma enorme roda artesanal de queijo. A ideia em si não era de todo terrível, já que poucos agentes aduaneiros são treinados como mestres queijeiros. No entanto, o plano desmoronou completamente devido à total incapacidade do contrabandista de agir com naturalidade. Em vez de se comportar como um orgulhoso comerciante de queijos, ele tratava o produto lácteo como se fossem os códigos de lançamento nuclear. Era um desastre ambulante de nervosismo e suor, com os olhos disparando para todos os lados cada vez que um agente passava. Estremecia se alguém se aproximava demais da sua preciosa carga e carregava-a com a delicadeza aterrorizada de um homem transportando nitroglicerina. A sua linguagem corporal não apenas sugeria que estava escondendo algo, gritava isso aos quatro ventos. Os agentes, percebendo o seu comportamento absurdamente suspeito, decidiram investigar o seu queijo, cortando-o ao meio para encontrar o recheio de queijo mais valioso e menos saboroso da história. 11. Numa tentativa desesperada de obter compaixão, alguns contrabandistas recorreram à clássica desculpa de dia de doença. O seu método consistia em encher uma bolsa de água quente de borracha, não com água quente, mas com gin puro e genuíno. Abraçando a bolsa contra o estômago e exibindo a expressão mais patética e sofrida possível, tentavam convencer os agentes de que estavam demasiado doentes para serem devidamente revistados. Este plano, no entanto, não levou em conta um dos sentidos humanos mais básicos: o olfato. O gin não tem o aroma neutro da vodka, tem o cheiro avassalador e inconfundível de uma floresta de zimbro. Estes contrabandistas não cheiravam a doentes. Cheiravam como um coquetel botânico ambulante e falante. Qualquer agente com um nariz funcional podia detectar imediatamente que a única doença presente era um caso grave de transporte de contrabando que fedia como um bar de bebidas de luxo. 12. Para o contrabandista que acha uma perna protética demasiado subtil, apresentamos a galochas de borracha com compartimento secreto. Esta era uma maravilha da péssima engenharia criminosa. Enormes galochas de borracha, largas e moles, que tinham sido equipadas com compartimentos internos secretos para armazenar álcool. O utilizador enchia os seus sapatos tamanho palhaço com uísque e depois tentava caminhar com cara séria pela alfândega. Esta ousada declaração de moda foi imediatamente derrotada pelas simples leis da acústica. É fisicamente impossível caminhar com sapatos cheios de líquido sem fazer barulho. Cada passo produzia uma sinfonia de sons de chapinhar, chacoalhar e gorgolejar que anunciavam a sua presença a 15 metros de distância. Era o equivalente auditivo de usar um gigantesco letreiro de neon que dizia: "Por favor, inspecionem o meu calçado hilariantemente barulhento e suspeito." 13. A bengala cantil tinha como objetivo projetar uma imagem de classe e sofisticação. Um cavalheiro espião astuto escondendo seu vício à vista de todos. Para o contrabandista médio da era da lei seca, no entanto, era uma absoluta comédia de erros. O principal problema era que essas bengalas costumavam ser mal fabricadas e ridiculamente propensas a falhar nos piores momentos possíveis. Um simples tropeço no meio-fio podia fazer saltar a tampa, lançando uma fonte de bebida incriminadora por toda a calçada. Alguns foram apanhados depois de se apoiarem acidentalmente com força demais na bengala, fazendo o mecanismo falhar e encharcando suas calças de uísque. A tentativa de parecer elegante e astuto evaporava instantaneamente no momento em que seu acessório estiloso funcionava mal, transformando-os de um malandro esperto em um amador desajeitado de pé numa poça do seu próprio contrabando. 14. Aproveitando-se das normas sociais da época,
as contrabandistas frequentemente recorriam ao cantil de liga, um recipiente achatado projetado para ser preso à parte superior da coxa e escondido sob a saia. Esse era para ser o acessório furtivo definitivo, oculto onde um oficial cavalheiro jamais ousaria olhar. Mas a aplicação prática estava longe de ser perfeita. Os cantis, frequentemente feitos de vidro ou metal, tinham a tendência de bater um no outro ao caminhar, criando um som sutil, mas inconfundível, de tlim-tlim, que denunciava sua existência. Ainda pior era a ameaça constante da gravidade. Uma alça frouxa ou um movimento brusco podia fazer um cantil de gin deslizar perna abaixo, saindo por baixo da barra da saia e patinando pelo chão do escritório da alfândega, parando aos pés de um agente muito confuso e agora muito desconfiado. 15. Eis um plano nascido do tipo de lógica que só faz sentido tarde da noite depois de alguns drinks. E se você escondesse o álcool congelando-o dentro de um enorme bloco de gelo? Alguns contrabandistas pegaram essa ideia e foram em frente, colocando garrafas de uísque valioso dentro de um grande recipiente de água e congelando tudo. Depois, tentavam fazer passar por uma simples entrega de gelo para um restaurante ou hotel. Isso transformava cada corrida de contrabando numa corrida frenética contra o sol. Os contrabandistas não estavam apenas fugindo da lei. Estavam lutando contra os princípios fundamentais da termodinâmica. Um engarrafamento, um desvio ou um dia inesperadamente quente tornava-se um desastre completo, pois seu bloco de gelo perfeito e opaco começava lentamente a derreter, revelando gradualmente as garrafas de vidro suspensas no seu interior como insetos pré-históricos em âmbar. 16. Por que contrabandear garrafa por garrafa quando se pode pensar como um industrial? Esse foi o raciocínio por trás do oleoduto de álcool feito com mangueira de jardim. Num ato de ambição incrível, alguns sindicatos de contrabando estenderam uma simples mangueira de jardim através da fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, geralmente sob as águas rasas de um rio. Com uma ponta numa destilaria canadense e a outra numa casa segura americana, eles podiam bombear um fluxo contínuo de bebida alcoólica através da fronteira. A fraqueza gritante estava na escolha do equipamento. Uma mangueira de jardim de borracha barata não é projetada para suportar pressão constante de água, correntes subaquáticas e detritos. Essas tubulações improvisadas se rompiam com frequência, criando geysers espetaculares de uísque no meio do rio, alertando as autoridades e provavelmente deixando a população local de peixes muito, muito feliz. 17. O simpático leiteiro do bairro foi outrora um símbolo da América interiorana e saudável. Durante a lei seca, no entanto, pelo menos um deles decidiu diversificar sua linha de produtos. Esse empreendedor em particular usava sua rota diária de entregas como cobertura perfeita, substituindo o leite cremoso em seus clássicos latões de metal por aguardente ilegal e potente. Por um tempo, foi um modelo de negócio brilhante, escondido à vista de todos. Mas o plano azedou quando ele inevitavelmente trocou os pedidos. Uma família desavisada, esperando um bom gole de leite para o cereal matinal, recebeu em vez disso uma jarra cheia de álcool de alto teor. A reclamação subsequente à leiteria não era sobre o atraso na entrega. Era sobre o leite ter um gosto estranho e ter feito o papai cantar e dançar em cima da mesa da cozinha depois do café da manhã, levando a um fim rápido e embaraçoso para o leiteiro beberrão. 18. Os gangsters de Chicago durante a Lei Seca eram conhecidos por sua ambição, mas às vezes essa ambição superava em muito suas habilidades de engenharia. Numa jogada ousada para controlar o fornecimento de bebida vinda do Canadá através do Lago Michigan, um sindicato do crime encomendou a construção de seu próprio submarino de contrabando. Não era uma embarcação elegante de nível militar. Era um aparato caseiro e desajeitado, projetado com um único propósito em mente. O sonho era deslizar silenciosamente sob as ondas, invisível para a guarda costeira. A realidade foi um fiasco completo.
O submarino era mal projetado, vazava constantemente e era fundamentalmente inapto para navegar. Mal conseguiu submergir antes de ficar claro que era mais um caixão do que um navio de carga. A ambiciosa operação submarina afundou antes de realizar uma única entrega ilegal, provando que ser gangster não faz de ninguém automaticamente um arquiteto naval. 19. Se um submarino era demasiado complexo, que tal algo mais simples, mais rudimentar e muito mais explosivo? Do outro lado do rio Detroit, que separa o Zimbábue do Canadá, alguns contrabandistas conceberam aquilo a que chamavam o sistema torpedo. Não se tratava de torpedos militares propriamente ditos, mas de grandes cilindros metálicos ocos que enchiam com garrafas de uísque canadiano. Depois, acoplavam um pequeno motor e lançavam estes projéteis carregados de álcool através do rio, apontando para um cúmplice que esperava do lado americano. A execução foi um desastre completo. A maioria dos torpedos estava mal lastrada, fazendo com que afundassem imediatamente até ao fundo do rio. Os poucos que conseguiam manter-se à tona eram frequentemente desviados pela corrente, acabando quilômetros rio abaixo ou, de forma ainda mais embaraçosa, regressando ao lado canadiano. Foi menos uma operação de contrabando e mais uma forma muito ineficiente de doar uísque ao leito do rio. 20. O humilde ovo. Um alimento básico do pequeno almoço. Um símbolo de vida nova e, durante um breve e bizarro período, um minúsculo e frágil recipiente para álcool ilegal. Este esquema incrivelmente tedioso exigia que os contrabandistas fizessem um furo minúsculo na casca do ovo, soprassem cuidadosamente todo o conteúdo natural e depois usassem uma seringa para reencher a casca oca com destilados de alta graduação. O pequeno furo era então selado com uma partícula de cera, e o ovo era colocado de volta numa caixa para ser vendido. Para além de ser absurdamente demorado para um retorno tão pequeno, o plano era um pesadelo estrutural. As cascas de ovo são reconhecidamente frágeis. Muitas remessas foram perdidas quando uma caixa era sacudida, resultando numa caixa cheia de cascas partidas e no cheiro avassalador de uma omelete alcoólica. Uma pista mais do que óbvia para qualquer inspetor que não fosse completamente tolo. 21. Seguindo o exemplo dos meteorologistas, alguns contrabandistas de voo alto na fronteira canadiana desenvolveram um plano que estava literalmente no ar. Prendiam pequenos pacotes bem embrulhados de licores valiosos a balões meteorológicos e soltavam-nos, esperando que os ventos predominantes os levassem através da fronteira até uma zona de lançamento designada, onde os seus associados estavam à espera. A falha fatal deste esquema atmosférico era, evidentemente, o próprio tempo. O vento é notoriamente imprevisível e não se importa com o seu empreendimento ilegal. Na maioria das vezes, os balões eram soprados completamente para fora da rota, largando as suas cargas alcoólicas em campos agrícolas aleatórios, em cima de esquadras de polícia ou nos quintais de cidadãos cumpridores da lei que, de repente, recebiam uma entrega muito especial vinda dos céus. 22. No final do século XIX, o Porto de São Francisco era um movimentado centro de comércio internacional, e com isso surgiram tentativas criativas de contrabandear ópio. Um dos esquemas mais artísticos, embora em última análise tolos, envolvia esconder a droga dentro de lanternas chinesas tradicionais e ornamentadas. Os contrabandistas empacotavam o ópio nas profundezas das intrincadas estruturas de papel e bambu, acreditando que a beleza e o significado cultural das lanternas impediriam uma inspeção minuciosa. No entanto, os agentes alfandegários rapidamente perceberam o truque. Eles notaram que aquelas lanternas em particular pareciam incomumente pesadas e densas. O plano foi exposto quando um agente, provavelmente frustrado com o peso, simplesmente rasgou uma das delicadas lanternas, cobrindo sua mesa não com confetes festivos, mas com uma grande quantidade de narcóticos ilegais. 23.
Este próximo caso é uma verdadeira obra-prima de criatividade criminosa e fracasso técnico. Contrabandistas que tentavam importar ópio tiveram uma ideia genuinamente inovadora: prensar a resina bruta de ópio com outros materiais para criar algo que parecia e tinha a textura exata de discos de fonógrafo. Assim, poderiam ser enviados em capas de disco comuns, parecendo aos olhos de qualquer um os mais recentes sucessos musicais, vindos do exterior. Era um disfarce brilhante, mas tinha uma fraqueza fatal. Um agente alfandegário poderia de fato querer ouvir a música. Quando um agente desconfiado colocou um desses discos de ópio em um toca-discos, obviamente não se produziu uma bela melodia. Em vez disso, a agulha ficava presa, ou abria um sulco silencioso e pegajoso através da droga comprimida, revelando instantaneamente a verdadeira natureza não musical do disco. 24. Dizem que nada é sagrado, e para os contrabandistas da era da lei seca, isso incluía a Sagrada Bíblia. Uma tática comum e sacrílega consistia em pegar uma Bíblia grossa, escavar uma cavidade retangular no centro de suas páginas e criar um esconderijo feito sob medida para um pequeno frasco de uísque. Os contrabandistas operavam sob a piedosa suposição de que nenhum agente alfandegário temente a Deus ousaria profanar um livro sagrado folheando suas páginas. Por um tempo, isso funcionou. Mas à medida que o truque se tornou mais comum, os agentes ficaram menos hesitantes. Desenvolveram um teste simples. Bastava pegar a Bíblia suspeita e sacudi-la. O som de um frasco de vidro chacoalhando dentro da palavra de Deus era um sinal bastante claro de que aquele livro em particular continha mais espíritos do que apenas o santo. 25. Este esquema é uma mancha sombria e absurda na história americana, evidenciando uma tentativa grotesca de contornar a lei de 1808 que proibia a importação de escravos. Alguns capitães vis tentaram explorar brechas legais com argumentos tão estúpidos que são verdadeiramente chocantes. Uma das táticas mais infames era alegar que as pessoas escravizadas a bordo de seus navios não eram carga, mas simplesmente membros da tripulação, apesar de estarem acorrentadas no porão. Uma justificativa ainda mais bizarra e trágica vinha de traficantes de escravos que operavam na costa africana, os quais se envolviam numa forma perversa de comércio ao trocar seres humanos por pilhas de bíblias. Eles então alegavam que não estavam comprando pessoas ilegalmente, mas sim envolvidos numa nobre missão civilizadora. Essa desculpa frágil e moralmente falida era uma tentativa repugnante de mascarar a pura ganância humana com um véu tênue de piedade religiosa, um esquema tão estúpido em sua lógica quanto maligno em sua intenção. 26. O simples pão. Quente, reconfortante e, para alguns contrabandistas da lei seca, um potencial esconderijo. O plano era tão direto quanto falho. Um contrabandista pegava um pão grande e crocante, cortava-o ao meio, esvaziava o miolo macio e colocava uma garrafa de bebida alcoólica dentro, antes de juntar cuidadosamente as duas metades de novo. Por fora, parecia um pão perfeito, pronto para um piquenique. O problema era que os inspetores da alfândega e da polícia não apenas olhavam, também apalpavam. O método de inspeção deles para pães suspeitos era incrivelmente simples e eficaz. Bastava dar um bom aperto. Um pão normal se comprime. Um pão com uma garrafa de vidro rígido dentro não se comprime. No momento em que um agente sentia aquela resistência inflexível, o jogo do padeiro acabava, seu plano brilhante esmagado como um pãozinho barato. 27. Vigaristas exploram qualquer ângulo, incluindo a fé. Um dos papéis mais audaciosos que um contrabandista podia desempenhar era o de padre. Um homem vestia os paramentos clericais completos, adotava um comportamento piedoso e tentava transportar suas mercadorias sob o disfarce de dever sagrado. Seu bem mais precioso era um grande recipiente rotulado como água benta para uma suposta cerimônia religiosa.
É claro que o recipiente não estava cheio de água benta. Estava repleto de álcool de cereais puro. Esse ardil dependia inteiramente de as autoridades ficarem intimidadas ou respeitosas demais para questionar um homem de batina. Mas um agente cético que decidisse dar uma pequena e cautelosa cheirada na água benta seria recebido não com o aroma de santidade, mas com os vapores potentes e inconfundíveis de uma destilaria, levando a uma rápida queda em desgraça para o falso padre. 28. Músicos em turnê frequentemente viajam com estojos de instrumentos grandes, volumosos e de formatos incomuns, o que os torna mulas perfeitas e insuspeitas para contrabando. Os contrabandistas exploravam isso, escondendo suas mercadorias ilegais dentro de todo tipo de equipamento musical. Uma guitarra de corpo oco podia conter um número surpreendente de pequenos pacotes. Um grande contrabaixo acústico oferecia um espaço cavernoso para esconderijo, e até a carcaça de um bumbo podia ser preenchida com itens ilícitos. Isso parecia um plano sólido até os contrabandistas se depararem com um inspetor que também era músico. Um agente com ouvido treinado podia pedir ao músico que tocasse alguma coisa. O momento de pânico resultante, quando o impostor que nunca segurou um instrumento na vida tenta explicar por que não consegue tocar a própria guitarra, era frequentemente a nota final e dissonante de sua breve carreira no contrabando. 29. A indústria madeireira há muito faz parte do comércio entre os Iwois e o Canadá. E alguns contrabandistas viram nas enormes balsas de madeira que desciam os rios a sua oportunidade de ouro. O seu plano incrivelmente trabalhoso consistia em pegar toras grandes e grossas, escavar seus centros como canoas gigantes de madeira e depois encher as cavidades com centenas de garrafas de uísque. As toras eram então seladas e transportadas pela fronteira, flutuando como parte de um carregamento legítimo de madeira. Esta era uma estratégia de alto risco e alta recompensa. Exigia um esforço imenso, e se uma única tora não estivesse perfeitamente selada, podia encher-se de água e afundar, levando consigo uma fortuna em bebida. Mais frequentemente, eram apanhados quando um inspetor, usando uma longa estaca de metal para testar as toras em busca de podridão, era recebido pelo inconfundível som de vidro estilhaçando nas profundezas da madeira. 30. Nada parece mais inocente do que um brinquedo infantil, um facto que os contrabandistas estavam mais do que dispostos a explorar. Um método particularmente popular envolvia o uso de brinquedos de madeira, especialmente cavalos de balanço clássicos ou figuras de animais de puxar. Esses brinquedos eram cuidadosamente construídos com compartimentos ocultos e vazios dentro de seus corpos. As câmaras secretas eram preenchidas com narcóticos ou outro contrabando antes de o brinquedo ser pintado e acabado para parecer perfeitamente normal. O plano baseava-se na suposição de que nenhum agente aduaneiro seria insensível o bastante para destruir o brinquedo de uma criança. No entanto, os agentes notaram que alguns desses brinquedos eram invulgarmente pesados para o seu tamanho. Bastava um agente desconfiado decidir examinar mais de perto, às vezes até furando um pequeno orifício, para revelar o recheio ilícito do brinquedo e pôr fim ao jogo perverso. 31. Quando os contrabandistas de pessoas falham, por que não tentar recrutar um animal? Num esquema verdadeiramente desesperado e bizarro, as pessoas usavam animais inocentes como seus cúmplices. Esta operação rudimentar consistia em pegar um animal de estimação, como um cão ou um gato, prender firmemente um pequeno pacote de contrabando à sua coleira ou a um pequeno arnês e depois deixá-lo vaguear pela fronteira. Um cúmplice do outro lado simplesmente chamava o animal pelo nome, e o correio peludo trotava alegremente até lá, abanando a cauda, completamente alheio ao seu papel no crime internacional. Este plano era, no mínimo, pouco fiável. Os animais não são conhecidos pela sua pontualidade, nem pela adesão a planos complexos. Muitas tentativas de contrabando falharam quando o cão decidiu perseguir um esquilo,
tirar uma cesta ou entregar o seu pacote a um estranho simpático em vez do destinatário pretendido. 32. A observação de aves parece um passatempo inofensivo, mas, para um contrabandista, era a cobertura perfeita para uma operação altamente ilegal: o tráfico de ovos raros e exóticos de aves. Este especialista embrenhar-se-ia em áreas selvagens remotas para roubar os ovos dos ninhos de espécies protegidas. Para transportá-los, usava um colete feito sob medida, com dezenas de bolsos maciamente acolchoados, cada um concebido para guardar um único ovo frágil. Depois, fazia-se passar por um inocente observador de aves, completo com binóculos e um guia de campo. A sua ruína não foi um agente alfandegário astuto, mas os seus próprios 2 pés. Ao caminhar por um aeroporto, tropeçou e caiu de cara no chão. O impacto resultou numa série de estalidos suaves mas distintos, seguidos pelo lento e pegajoso escorrer de dezenas de ovos raros e fertilizados a encharcar a sua camisa. Um fim verdadeiramente confuso e embaraçoso para o seu empreendimento criminoso. 33. Há certas coisas neste mundo que as pessoas instintivamente não querem tocar. E no topo dessa lista está uma enorme pilha de roupa suja de outra pessoa. Este sentimento universal de repulsa era toda a base de um dos esquemas de contrabando mais simples e mais fétidos, alguma vez concebidos. O plano consistia em colocar o contrabando, fosse álcool, narcóticos ou mercadorias não tributadas, no fundo de um grande cesto de roupa. Depois, o contrabandista empilhava semanas da sua roupa mais imunda, mais suada e mais desagradavelmente manchada por cima, criando uma barreira formidável de pura sujidade. A esperança era que qualquer agente alfandegário, ao abrir o cesto e ser atingido por aquela primeira onda de odor avassalador, recuasse horrorizado e o mandasse passar imediatamente, em vez de realizar uma busca minuciosa. Era uma aposta audaciosa na sensibilidade dos funcionários federais, e embora possa ter funcionado algumas vezes, acabou inevitavelmente por ser frustrada por um agente determinado com um estômago forte e uma notável falta de olfato. Então aqui vai a verdadeira pergunta: o que é mais burro? Tentar contrabandear ópio disfarçado de disco de vinil ou enfiar bebida dentro de um pão de forma Wonder Bread? Deixem a sua escolha nos comentários e argumentem. E olha, se a estupidez humana merece holofotes, deixem like e subscrevam. Temos muito mais de onde isto veio.